Você já conheceu alguém que, quando convidado para um passeio de carro, inventa desculpas, suga o ar entre os dentes ou simplesmente diz "vou de Uber"? Enquanto a maioria das pessoas encara o volante como liberdade, o banco do passageiro como conforto ou até a estrada como terapia, elas parecem encolher-se diante da ideia, como se o simples ato de sentar dentro de um automóvel acionasse um alarme interno. Não é frescura. Não é manha. Por trás dessa recusa aparentemente simples, existe um labirinto psicológico que poucos param para decifrar e que revela muito mais sobre a mente humana do que imaginamos. Antes que você julgue, não, elas não são difíceis nem antissociais. Não gostar de andar de carro não é um defeito de caráter, assim como preferir chá-café não faz de ninguém um criminoso. Alguns simplesmente não se sentem seguros dentro daqueles metros quadrados de metal e vidro, e isso tem explicações que vão desde traumas ocultos até mecanismos de autoproteção tão enraizados que a própria pessoa nem sempre os reconhece. Mas então, por que um objeto tão comum, quase uma extensão do corpo moderno, pode gerar tamanha resistência? Imagine, por um segundo, que o carro não é apenas um meio de transporte. Para quem o evita, ele pode ser uma cápsula de vulnerabilidade. Talvez, em algum momento da vida, aquele espaço fechado tenha se tornado o palco de brigas familiares que ecoam até hoje, discussões entre os pais no banco da frente, silêncios pesados depois de uma notícia ruim, ou até o cheiro de álcool no hálito de alguém que não deveria estar dirigindo. O cérebro arquiva essas memórias e, anos depois, dispara sinais de alerta assim que a porta se fecha. Aqui não é seguro. Aqui, coisas ruins acontecem. Não é à toa que algumas pessoas sentem um nó no estômago só de pensar em entrar num carro, mesmo que racionalmente saibam que nada de errado vai acontecer. Outras vezes o problema não é o passado, mas o presente constante. Para quem sofre de ansiedade, um carro é um espaço de aprisionamento. Você está ali preso, sem controle sobre a direção, a velocidade ou os imprevistos. Cada buzina parece um grito, cada freada brusca um susto. E a sensação de estar à mercê de outro motorista, ou até do próprio destino, pode ser paralisante. É como se o cérebro, hipervigilante, sussurrasse: se algo der errado, você não tem saída. E aí, o que deveria ser uma simples viagem se transforma em uma contagem regressiva para o desastre, mesmo que ele nunca aconteça. Há também aqueles para quem o carro é um espelho incômodo. Sentar no banco do passageiro, especialmente ao lado de alguém que dirige com confiança, pode despertar sentimentos de inadequação. Por que eu não consigo fazer isso? Por que me sinto tão pequeno aqui? Para pessoas com baixa autoestima ou que cresceram ouvindo que dirigir é coisa de adulto responsável, o ato de ser levado, em vez de levar, pode soar como uma confirmação de que ainda não chegaram lá. O carro, nesse caso, não é um veículo, é um teste que elas estão falhando. Mas aqui está o lado fascinante dessa história. Essa versão pode ser, na verdade, um superpoder disfarçado. Quem evita carros muitas vezes desenvolve uma relação única com o mundo. Elas observam mais as ruas, os cheiros, os sons, coisas que quem está trancado dentro de um automóvel perde. Andam a pé, de ônibus, de bicicleta, e nesse ritmo mais lento descobrem detalhes que os outros ignoram. A padaria escondida na esquina, o vendedor de flores que sempre sorri, o caminho alternativo que ninguém conhece. Sem perceber, elas recuperam um tipo de liberdade que o carro promete, mas nem sempre entrega. A liberdade de estar presente, de sentir o chão sob os pés, de não ser refém da pressa. E tem mais. Quem não gosta de carro geralmente tem um radar apurado para o perigo. Não é paranoia, é intuição aguçada. Elas notam quando o motorista está distraído, quando uma rua parece escura demais, quando o clima está propício a acidentes. Enquanto muitos confiam cegamente na máquina, elas questionam, calculam, se protegem. Em um mundo onde dirigimos no automático, essa desconfiança pode ser, ironicamente, o que as mantém mais seguras. Se você se identifica com isso, saiba, você não é chato, nem medroso, nem difícil de lidar. Você simplesmente processa o mundo de uma forma que prioriza a segurança emocional sobre a conveniência. E no fundo, isso é uma forma de sabedoria. Porque em uma era onde todos correm, quem para sentir o caminho, mesmo que isso signifique ir a pé, acaba vivendo mais intensamente. Então, da próxima vez que alguém disser, mas é só entrar no carro, lembre-se, não é só nada. É uma escolha. É uma história. É um jeito de ser que, no final das contas, pode estar te ensinando muito mais sobre liberdade do que qualquer estrada. E aí, você também evita andar de carro? Conta nos comentários o que te incomoda, ou o que você descobre de bom por não depender dele. Compartilha com quem precisa ouvir que não há problema em preferir outros caminhos.
E se gostou dessa reflexão, ativa o sininho para não perder as próximas. Afinal, a vida é cheia de estradas, mas as melhores histórias muitas vezes acontecem fora delas. Até a próxima! Pedestre arrancada. Continuação do texto original sobre evitar andar de carro, expansão com técnicas de engajamento. Mas por que, afinal, o carro vira um símbolo tão pesado? Pense bem, desde cedo nos ensinam que ter um carro é sinônimo de liberdade. As propagandas mostram estradas vazias, ventos no rosto, uma vida sem limites. Só que na prática, essa liberdade vem com um manual de instruções oculta. Pague o IPVA, o seguro, a revisão, o combustível que sobe toda semana. E não se esqueça de torcer para não bater, não ser assaltado, não ficar preso no trânsito ou, o pior, não depender de ninguém para te buscar quando o seu decidir não ligar. E aí, sem querer, o carro se transforma em uma armadilha disfarçada de privilégio. Você ganha a chave, mas perde o direito de reclamar. Como assim? Não gosta de dirigir? Mas é tão prático. Como se a praticidade compensasse o peso invisível de ser refém de um objeto que, no fundo, também é refém do asfalto, das leis, da obsolescência programada. As pessoas que resistem a isso não estão fugindo da liberdade, estão questionando o preço dela. E, ironicamente, é nesse questionamento que muitas encontram uma liberdade mais genuína, a de escolher quando, como e se querem se mover. O que o não ao carro revela sobre você? Se você é daqueles que prefere o ônibus, a bike, o próprio corpo ou até o nada, sim, ficar em casa também é uma escolha válida. Provavelmente carrega algumas dessas marcas. Você valoriza o tempo mais que a velocidade. Não é à toa que o trânsito é uma das maiores fontes de estresse moderno. Quem evita o carro muitas vezes recusa-se a trocar minutos de vida por metros de asfalto. Prefere chegar mais tarde, mas chegar inteiro, sem a raiva no peito, sem o cansaço de lutar por espaço numa pista que parece encolher a cada ano. 2. Você desconfia de soluções que criam novos problemas. Um carro resolve o problema de locomoção e cria 10 outros: dívidas, poluição, sedentarismo, a ansiedade de estacionar. Você prefere problemas menores ou até abraçar o incômodo, como esperar um ônibus, a ter que gerenciar uma engrenagem que nunca para de exigir. 3. Você tem uma relação diferente com o espaço. Quem anda a pé ou de transporte público vê a cidade de outro jeito, nota as árvores, os cheiros, as conversas alheias, a arquitetura. O carro isola, os outros meios integram. Você não está só se deslocando, está vivendo o caminho. 4. Você entende que independência não é sinônimo de posse. A sociedade confunde ter com ser livre. Mas quem depende de um carro depende também de postos mecânicos, seguros, leis de trânsito. Sua independência está em não precisar de nada disso, ou em saber que pode viver sem. 5. Você tem um radar para a hipocrisia social. Mas e a chuva? E o sol? E a segurança? Perguntam como se você não tivesse pensado nisso. Você sabe que esses argumentos são os mesmos usados para vender qualquer coisa. Compre isso, senão você vai sofrer. Sua resposta? Talvez eu prefira me molhar. A revolução silenciosa dos que andam devagar. Há uma rebeldia poética em quem recusa o automóvel. Não é só uma questão de preferência, é um ato político. Porque quando você diz não ao carro, está dizendo não à ideia de que produtividade é mais importante que presença. Não ao mito de que adulto de verdade tem que dirigir. Não à pressa que nos faz perder a noção de distância, não só a física, mas a emocional. Quantas vezes você já chegou em casa e não lembrava do trajeto? Isso não é praticidade, é amnésia induzida pela velocidade. As pessoas que andam a pé, de bike ou de transporte público recuperam algo que o carro roubou: o direito de sentir o mundo. Elas sabem que a vida não é um trajeto entre pontos A e B, mas o que acontece no meio do caminho é inclusive, ou especialmente, os imprevistos. O paradoxo: quem vai mais devagar, às vezes chega mais longe. Parece contraditório, mas quem aborda a locomoção com menos pressa muitas vezes vive mais. Não falo só de anos de vida, embora caminhar realmente aumente a expectativa, mas de intensidade. Você lembra dos detalhes: a conversa com o motorista do ônibus, o cheiro de pão fresco na padaria da esquina, a música que tocava naquela rua. Você desenvolve paciência, e no mundo de hoje paciência é superpoder. Você descobre que a lentidão é um filtro, ela afasta o supérfluo e deixa só o que importa. Quantas urgências perderiam o sentido se a gente fosse obrigado a ir a pé? Claro, não estou romantizando a falta de opção. Sei que muitas pessoas não têm escolha, e isso é um problema social grave. Mas estou falando daqueles que podem dirigir e escolhem não fazer disso um hábito.
Essa escolha, pequena no cotidiano, é revolucionária no longo prazo. E se o problema não for o carro, mas o que ele representa? No fundo, a discussão não é sobre transporte. É sobre como queremos viver. O carro é só um símbolo de uma cultura que valoriza mais o destino que a jornada, mais o ter que o ser, mais a eficiência que a experiência. Quando você resiste a ele, está resistindo a um sistema que nos convence de que perder tempo é o pior pecado, mesmo que esse tempo perdido seja justamente onde a vida acontece. Então, da próxima vez que alguém disser, mas como você vive sem carro? Sorria e responda, vivo. Só isso. E no fim, acho que é para isso que ele serve. Agora me conta, marca de seleção branca, você também evita o carro? O que mais te incomoda nele, ou o que você ganhou ao abrir mão? Marca de seleção branca, qual foi a última vez que uma caminhada ou um trajeto lento te surpreendeu? Um encontro, uma paisagem, uma ideia que surgiu no meio do caminho. Marca de seleção branca, compartilha esse texto com quem precisa ouvir que não há problema em ir na contramão, literalmente. E se você curtiu essa reflexão, ativa o sininho para não perder as próximas. Porque a vida é uma estrada, mas as melhores histórias não cabem no GPS. Até a próxima volta. Ou a próxima parada. Pedestre Derva. E se a verdadeira liberdade não estiver em ir mais rápido, mas em parar de correr? Pense bem, o carro é só a ponta do iceberg. Ele carrega consigo uma promessa antiga, a de que velocidade é sinônimo de progresso, que chegar antes é vencer, que parar é perder. Mas e se essa equação estiver invertida? E se, na verdade, quem corre demais está fugindo de si mesmo, do tédio, daquilo que só aparece quando a gente diminui o ritmo? Há uma rebeldia silenciosa em escolher o ônibus em vez do Uber, a bicicleta em vez da moto, os próprios pés em vez do acelerador. Não é só economia ou ecologia, é uma declaração de independência. Independência de um sistema que nos ensinou a medir a vida em quilômetros por hora, em entregas instantâneas, em likes que chegam antes mesmo da gente sentir o que está acontecendo. O que você ganha quando perde a pressa? Memória. Quantas ruas da sua cidade você realmente conhece, não de passagem, mas de vivência? Quantos cheiros, sons, rostos se perderam no vidro fechado do carro? Criatividade. As melhores ideias não nascem no trânsito engarrafado, nascem no tédio fértil da espera, no balançar do trem, no ritmo dos passos. Humanidade. Quantas vezes você já trocou um sorriso com um estranho no metrô? Quantas histórias ouviu no banco da praça que nunca teria ouvido se estivesse atrás de um volante? O carro não é o vilão. O vilão é a ilusão de que sem ele a vida para. Mas a vida não para. Ela só muda de ritmo. E é nesse ritmo mais lento que a gente descobre coisas como: o gosto do café da padaria da esquina é melhor quando você chega a pé e conversa com o dono. A chuva não é um problema de trânsito, é um espetáculo quando você tem tempo para sentir cada gota. As pessoas não são obstáculos no caminho, são personagens de uma história que você só enxerga quando sai da bolha de metal e vidro. Experimente isto. Na próxima vez que tiver que ir a um lugar próximo, deixe o carro em casa. Não por obrigação, mas por curiosidade. Anote o que você vê, ouve, sente, coisas que passariam batidas a 60 km por hora. Depois me conta, o que você encontrou no caminho que não estava no GPS. E agora me diz. Diamante azul pequeno, qual foi a última vez que você escolheu ir devagar? Um almoço sem pressa, um trajeto a pé, uma tarde sem planos. O que aconteceu? Diamante azul pequeno, o que você mais sente falta quando está dentro de um carro? O vento no rosto? A possibilidade de mudar de rota na hora? O som dos seus próprios pensamentos? Diamante azul pequeno, compartilha este texto com alguém que precisa lembrar que a vida não é uma corrida, e que às vezes, o atalho mais longo é o caminho mais curto para a felicidade. Se este texto te fez repensar algo, salva nos favoritos e ativa as notificações. Porque aqui a gente não fala só de transporte, a gente fala de como você quer viver. Até a próxima curva. Ou a próxima parada. Ou a próxima respiração funda no meio do caminho. Erva pedestre. PS, se você chegou até aqui, tem um desafio para você. Por uma semana, anote uma coisa que você só notou porque não estava dentro de um carro. Pode ser uma flor na calçada, uma conversa ouvida ao passar, ou até a sensação de cansar as pernas e saber que é você, não um motor, te levando adiante. Depois, me conta nos comentários. Vamos construir um mapa das coisas que a pressa nos faz perder. Mapa faíscas. Globo mostrando a Europa e a África, e se o caminho errado fosse, na verdade, o único que podia te levar até aqui? Você já parou para pensar que os melhores lugares da vida não têm endereço no GPS?
Não são as ruas asfaltadas, os atalhos calculados ou as rotas mais rápidas que guardam as memórias que nos definem. São aqueles desvios forçados, aquelas curvas que o mapa não prevê, aqueles momentos em que você perdeu o sinal, a paciência e, sem querer, encontrou a si mesmo. Diamante azul pequeno. O que acontece quando você para de seguir o roteiro? Imagine aquele dia em que o trânsito te fez pegar uma estrada desconhecida, e você descobriu uma cidadezinha com um café que servia o melhor bolo de fubá que você já comeu. Aquela vez em que o voo foi cancelado, e você passou a noite em um aeroporto conversando com um estranho que virou amigo. Aquela decisão irracional, o curso que não prestou, o emprego que largou, a pessoa que deixou ir, que anos depois, você entende que era o único jeito de chegar onde está. A vida não é um algoritmo. Ela não otimiza rotas. Ela joga você em becos sem saída para que você aprenda a voltar. Ela te faz dar voltas para que você perceba que o destino, às vezes, é a própria volta. Sinal de construção. Por que a gente tem tanto medo de se perder? Porque a sociedade nos ensinou que errar é falhar, que demorar é sinônimo de incompetência, mudar de ideia é fraqueza, não ter um plano é irresponsabilidade. Mas e se o plano fosse justamente não ter plano? E se a competência verdadeira fosse a capacidade de se reinventar no meio do caminho? Pense nas pessoas que você mais admira. Aposto que nenhuma delas chegou lá seguindo o manual. Elas, marca de seleção, tropeçaram e aprenderam a cair com estilo. Marca de seleção, se perderam e descobriram que o errado era só um outro jeito de acertar. Marca de seleção, desobedeceram, porque às vezes as melhores regras são as que a gente quebra. Chave mestra. A magia dos caminhos sem mapa. Há uma beleza oculta nas coisas que não dá para controlar. O vento que bagunça seu cabelo quando você anda sem rumo. A sensação de alívio quando você admite, não sei para onde estou indo, e tá tudo bem. As pessoas que aparecem justamente quando você menos espera, e somem quando a lição já foi aprendida. Os gregos antigos tinham um conceito chamado kairos, o momento certo, aquele que não segue o relógio, mas a sabedoria do tempo. É o instante em que você deixa de forçar e, de repente, tudo se encaixa, não porque você planejou, mas porque você permitiu. Estrada. Um desafio para você, sim, você que está lendo isso. Nos próximos 7 dias, faça uma coisa que não estava no seu GPS emocional. Cancele um compromisso que você só mantém por obrigação. Vá a um lugar sem pesquisar antes. Deixe o acaso escolher. Diga sim para algo que te assusta, mesmo que seja só um café com alguém novo. Pare no meio do caminho, literalmente. Encoste o carro, respire, olhe ao redor. Depois me conta. Diamante laranja pequeno. O que você viu que não veria se estivesse com pressa? Diamante laranja pequeno. Que medo você superou sem perceber? Diamante laranja pequeno. Qual erro se transformou em presente? Vamos construir um mapa das coisas que só acontecem quando a gente para de seguir o mapa. Lâmpada elétrica. A verdade que ninguém te conta. Você não está perdido. Você está em trânsito. E os melhores destinos não são aqueles que a gente marca no GPS, mas aqueles que a gente encontra quando para de olhar para a tela e começa a olhar para a estrada. Salva este texto. Volte nele quando a vida te jogar numa curva fechada e você achar que tomou o caminho errado. Às vezes, o atalho mais longo é a única rota que leva à versão de você que ainda não conheceu. Até a próxima curva. Ou a próxima parada. Ou a próxima vez que você decidir que o melhor caminho é aquele que ainda não existe. Erva PS. Se este texto chegou até você, não foi por acaso. Compartilha com quem precisa lembrar que a vida não é uma linha reta. É um labirinto cheio de saídas que a gente mesmo inventa. Mapa Faíscas. Fogo. Quer mais? Ativa as notificações. Aqui a gente não fala só de chegada, a gente fala de como você quer viajar.